Então, pessoal, começar a segunda aula do curso, em primeiro lugar, tentando corrigir algumas coisas que eu falei um pouco erradas. Tem uma errata? Tem uma errata da última aula, né? A errata da última aula, ou os errata, né? Acho que errata é plural no caso de erratum, né? Pode ser. Não sabia que era uma expressão latina. Acho que sim, né? Ai! Não sei, pode ser que eu esteja errado também. Não sei. Até em relação a isso também. Então, em primeiro lugar, o Finis. Eu falei na última aula do Finis que o Finis era em inglês, mas o Finis é australiano de fato, né? Apesar de ter lecionado em Oxford. Os 3 tipos de teologia que Santo Agostinho fala, na verdade, são 4, né? Ele fala em teologia mítica, ele pega isso de Varrão, que é um desses escritores latinos, né? Romanos e tal. Ele fala em teologia mítica, teologia natural e teologia civil, e ele coloca basicamente a teologia civil quase como um capítulo da teologia mítica, e ele fala que a teologia revelada é como que a realização plena da teologia natural, né? Os 4 tipos de direitos que eu falei do Hofeld, né? Na verdade, são liberdade, e aí em relação à liberdade você tem poder sobre coisas, e você tem a imunidade, mas essa aqui é jurídica, né? E você tem poder de demandar. Aqui, digamos aqui, o pessoal do direito vai saber essa distinção, na verdade, mas seria a distinção entre direito subjetivo e direito potestativo, né? Postulatório. Postulatório. Direito subjetivo e pretensão? Não, direito potestativo. Direito potestativo mesmo, que é o direito em que você... Porque aqui ele coloca a imunidade como algo jurídico, né? Especificamente como impossibilidade de ter sua situação jurídica modificada. E aqui o poder, no caso, seria aqui direito subjetivo, né? Na verdade, agora eu lembrei aqui, ele não coloca a palavra poder, mas é óbvio que, de certa maneira, é o poder, né? Mas ele coloca crédito, na verdade. Na verdade, é o que corresponde no direito brasileiro ao direito subjetivo, e poder aqui corresponde a direito potestativo. Tá? O direito potestativo é o direito que você tem de modificar a condição jurídica de outra pessoa sem que essa pessoa possa fazer nada a respeito, né? Existe, por exemplo, no caso do patrão, via de regra, existe um direito potestativo a demitir, de despejar. Dispensar, né? Ação de despejo. O direito... Pois é, não é assim, a questão da ação de despejo acho que é um pouco mais complicada, porque, na verdade, o principal do direito potestativo é que ele muda a situação jurídica da pessoa que está sujeita, entendeu? Então ele muda... Vou desligar isso aqui para parar de atrapalhar. Não, isso foi mídia. Vamos ver se eu consigo aqui. Coisa estranha. No modo avião acho que não acontece mais. Não,
Agora tão silencioso. Então, por exemplo, hoje em dia o divórcio no Brasil, hoje em dia é um direito potestativo, porque ele não exige nenhum tipo de pisada na bola, né? No caso do outro cônjuge, né? Não exige justa causa. Eu não sei se era justa causa que eles chamavam, né? Mas era. Então, agora, o divórcio, por exemplo, é um direito potestativo. Você pode encerrar a relação, então você está modificando a situação jurídica da outra pessoa. Ela era casada, hoje, aí depois ela passa a não ser mais casada, né? Tá, essa é a terceira observação que eu tinha. Eu cometi um erro ali na hora de falar do grosso, falei mais desaiente com negante, mais desnegante com amaiente, né? Mais, de um sentido mais negativo do que positivo. Em relação, acho que eu falei que era Swahili, né? Mas acho que o presidente me corrigiu, mas eu mantive aqui no quadro, mas acho que ninguém vê também no book, tá? Swahili, o nome da língua, tá? Eu vou fazer mais algumas observações aqui sobre o uso em São Tomás, porque eu acho que vale a pena, apesar de que a gente vai ter que em algum ponto voltar a isso, né, em algum momento, para colocar isso de uma maneira bem clara e articulada, que eu acho que é fundamental assim, para a gente compreender essa questão do direito. Né? Algumas outras coisas ficaram um pouco capengas, é verdade também, em relação à questão da metafísica, né, conforme eu expliquei da última vez. Por exemplo, eu acabei me esquecendo também de uma distinção importante, né? Eu falei das partes de um todo, né? E existem, bom, primeiro, acho que o todo precede as partes, né? O todo é anterior às partes. Então, vou começar pelo todo, eu comecei pelas partes na hora de expor a última vez. Mas temos o todo universal, ao qual correspondem as partes subjetivas, temos o todo integral, ao qual correspondem as partes quase integrais, e temos o todo potestativo, ao qual correspondem as partes potestativas. Essas partes potestativas, elas são chamadas também em outros trechos de partes potenciais. Só que eu esqueci de mencionar na última aula, em relação ao todo potestativo, que existem dois tipos de todo potestativo, né? O todo potestativo estático e o todo potestativo dinâmico. Né? Em relação a isso, por que é importante fazer essa distinção? Porque o todo potestativo dinâmico, ele só considera a potência, digamos assim. E o todo potestativo estático, ele considera o ato. Né? Então, naquela discussão do direito romano, por exemplo, sobre domínio, você tem o domínio, não é direito, né? O direito romano claramente não é direito. E você tem os iure in re, os direitos de uma coisa, né? Esse quadro. Sim.
até que na gravação isso vai acabar atrapalhando um pouco. Né? Então, hoje em dia, quando a gente pensa em direitos de propriedade, por exemplo, a gente tem um todo potestativo, de certa maneira, que é encarado sobre esse aspecto aqui, né? Somente o da potência. Porque ele não vê a coisa concreta, né? Ele só vê os poderes da coisa, mas ele não vê os poderes da coisa como poderes da coisa. Ele vê os poderes da coisa como poderes da pessoa sobre a coisa, né? Mas na verdade não é assim. Por que não é assim? Porque o direito, ele considera as coisas que são, de certa maneira, comunicáveis, né? E que são externas, né? O direito trata de coisas exteriores, né? Não de coisas interiores. Então, em algum momento da história, existiu uma transição, lá pelo Império Bizantino, em que o domínio, que era, digamos assim, um todo potestativo estático, que considerava a coisa também em ato, não apenas em potência, ela foi passando a se tornar algo cada vez mais potencial e subjetivo, né? De maneira que acabou se esquecendo da coisa e se focando na pessoa e nos poderes da pessoa sobre a coisa, em vez de nas potencialidades da coisa, tal qual dispostas objetivamente e tal qual sujeitáveis às pessoas ou não, de acordo com um arranjo entre elas, um arranjo social entre elas, né? De maneira a alcançar uma certa finalidade, digamos assim, de bem comum. Deu para entender? Foi tranquilo? Né? Aqui eu considero a coisa com as suas potencialidades. Aqui eu considero o todo de potencialidade da coisa e o que eu tenho sobre a coisa. E aos poucos esse todo de potencialidade sobre a coisa, quer dizer, da coisa, acabam sendo cada vez mais encarados sob o ponto de vista do sujeito e não da coisa, né? Porque, enfim, todas as coisas... um exemplo concreto disso? Todas as coisas são uma mescla de ato e potência, né? Sim. Exceto Deus e a matéria-prima, né? Sim. Todas as coisas são uma mescla. Uhum. Então, por exemplo, esse quadro ele tem uma potencialidade passiva de que se escreva coisas sobre ele. Sim. Né? Mas alguém aqui tem um sobrinho de 3 anos? Não. Ninguém tem sobrinho. Porra. É a mudança do perfil familiar, assim. Essa filhos únicos. Essa crise demográfica pode até as aulas de filosofia do direito. Exatamente. Tá, então, mas supondo que você tivesse um sobrinho de 3 anos, a não ser que ele fosse um prodígio que nem o Cut, porque né, já saiu da barriga da mãe conversando com a enfermeira, o sobrinho de 3 anos de vocês não seria capaz de escrever aqui, certo? Porque a coisa tem a potencialidade passiva para ser escrita, inclusive precisa de uma caneta, né? Não adianta nada eu também saber escrever, não ter a caneta aqui, né? Sim. Que é uma causa instrumental dessa minha escrita, né? Depende de uma pessoa que saiba escrever e de um instrumento apto, né? Para a escrita. Então a grande diferença é o foco, digamos assim, eu tenho o direito de escrever nesse quadro. Sim, mas sobretudo porque primeiro esse quadro tem a potencialidade para que se escreva nele, né? Então essa é a diferença, né? do enfoque, digamos assim. Quer dizer, escrever no quadro é um direito que está no quadro. Sim, de certa maneira, sim, é uma parte potestativa desse quadro aqui, né? Sim. Ele tem outras partes potestativas, mas digamos, essa é claramente uma parte potestativa que é a finalidade do quadro, né? Sim. Claro, você pode pegar aqui também,
pegar papéis aqui, colar com durex aqui e fazer disso um mural, por exemplo. Né? É uma outra parte potestativa do quadro. Você pode, sei lá, desaparafusar esse quadro e tacar em cima de alguém. Mas ele foi feito pretendendo-se que servisse para que se escreva coisas A nele. finalidade dele, né, a natureza dele é exatamente essa. Né? Então, a partir do momento em que se desagrega essa noção de que as coisas têm potencialidades e essas potencialidades das coisas, né, que normalmente são potencialidades passivas ou, digamos assim, mediadoras, né, ou instrumentais, digamos assim, né? Por exemplo, isso aqui tem uma potencialidade instrumental, né? Porque o quadro, a função dele é ficar parado aqui recebendo as informações que colocam aí, mas isso aqui tem uma função instrumental. Então, de certa maneira, isso participa no meu ato de escrever aqui, né? Mas de uma maneira meramente instrumental. Né? Mas, em última análise, a potencialidade ativa está, né, na pessoa, sobretudo. Né? Sim. E o direito no direito romano, pelo menos, digamos assim, de uma maneira incipiente, no direito romano é essa grande divisão de partes, né? Partes potestativas entre as pessoas, inclusive partes potestativas que pertencem às próprias pessoas, né? Na modalidade de estatutos, né? Como eu falava na outra aula, existia o ius hereditas, o direito do herdeiro, existia o direito do dono, né? Existia o estatuto jurídico do herdeiro, o estatuto jurídico do dono, o estatuto jurídico do marido em relação ao padre e famílias, né? Na verdade, em relação aos filhos e à esposa. Então, o direito romano é essa grande empreitada de organização e articulação de uma sociedade em partes, né? Potestativas, mais ou menos ativas ou mais ou menos passivas, né? Porque, como eu falei, só Deus é ato puro e só matéria-prima é passividade pura, né? Para o atingimento de um certo fim social, né? Digamos assim, seria a vida boa, talvez, vencer Cartago, não sei. Santo Agostinho acha que era só vencer Cartago e depois venceu Cartago e acabou Roma. Então, vamos passar para uma... Mas ele era africano, será que isso não é suspeito? É verdade, né? Verdade, ele era africano, tem razão. Mas acho que não, a parte onde ele nasceu não era antiga Cartago, né? Era mais a oeste, se não me engano. Mas é mais próximo de Cartago do que Roma. Acho que seria Argélia hoje em dia, né? E Cartago é a Tunísia, né? Exatamente. E Tunis é próximo às ruínas. Exatamente. As ruínas de Cartago praticamente estão dentro da cidade de Tunis. Lá eles não fazem turismo, né? Fazem tunismo. Você pode considerar uma série Você vai anotar. Tá, e agora vamos falar aqui sobre São Tomás, né? Essa minha explicação, estou tentando colocar ela dentro de uma metafísica do ato, né? E da potência, metafísica do ser de São Tomás. O quanto um jurista romano tinha clareza dessas coisas? Sei lá, como eu falei da última vez, né? Eles achavam que a servidão era uma parte, era como se fosse uma parte da coisa, mas eles não tinham essa capacidade de fazer essas distinções, né? Sim. Mas eles tinham essa noção de que o direito era produto de uma partilha, né? Tanto é que eu lembro que eu falei do piano, que eles tinham a etimologia de ius, né? Ius a justitia. E por que era isso aqui? É outra coisa que eu esqueci de comentar na última aula. Isso aqui, bom, segundo Villei, é uma hipótese bem provável, assim, ela é bem perspicaz. Isso aqui vinha da influência dos gregos, né? Porque, de fato, etimologicamente, em latim não faz sentido. Tá? Mas no caso dos gregos faz, porque a justiça corresponde a uma determinada ordem e razão
Você tem o Dikaion, acho que é assim que escreve. Eu não lembro, mas isso aqui é um triângulo na verdade, né? Ou o maiúsculo é um D mesmo? O delta. Não, o delta é um triângulo. Um triângulo, né? Você tem o Dikaion, que é o Jujo, e isso vem de... Não tem pingo, né? De quê? Né? Que era uma deusa, inclusive. Então, em grego isso faz sentido, né? E o Dike é o quê? É partir em dois, né? Esse dia é partir de dois, né? Esse prefixo de... Quer dizer, a justiça, ela serve para repartir, né? Ela tem sempre um caráter distributivo. Então, não sei E se essa, dia aí é de essa dois, hipótese mas, da origem grega, ela faz muito sentido por causa do seguinte também, que me parece que o Villei comenta isso, que era possível exercer em Roma a judicatura por delegação. Eu era o magistrado em Roma. Eu não precisava eu pessoalmente proferir minhas sentenças. Eu poderia nomear um escravo para que nomeasse as sentenças em meu lugar. Até um escravo? Sim, e normalmente era um escravo grego, que era que era um jurista muito famoso na Grécia, que foi escravizado por um romano, que era magistrado, e delegava o poder de judicar, de dizer o direito ao escravo. Interessante. Eu não lembrava desse detalhe, mas veio muito bem a calhar. No piano, aquele conceito do direito de dar a cada um que é devido. Cara, o piano ele não comenta que quem dizia o direito efetivamente em Roma eram escravos gregos. Isso é uma hipótese posterior. Mas há fundamento histórico efetivo de que realmente quem exercia pessoalmente a função de magistrado, em muitos casos, eram escravos. Que na pessoa do magistrado exerciam aquela função. Como se pretor fosse. Né? É como se eu fosse juiz hoje e desse uma procuração para alguém. Ou deixasse para o teu estagiário escrever a Mas sentença. já fazem isso. Foi um exemplo, assim, nada inspirado na realidade prática. Hoje a única diferença é que o estagiário não assina, né? Naquela época o estagiário podia assinar. Ele até assinava. E ele sabia mais que o juiz. Sim. Enfim. Mas eu acho que em alguns casos o problema de hoje é só a parte do assinar mesmo. Bom, vamos continuar. Já que tu falou essa questão do... Não sei se falou do dar a cada um que é seu. Estava falando. Que é justamente um dos aspectos da justiça, né? Então, como eu falei, andei pensando naquela questão que eu falei na última aula, né? Você tem 3 preceitos do direito, né? O honeste vivere ou vivere, eu não sei de fato onde é que vai aqui, se Onde é que é? A sílaba tônica. a sílaba tônica, exatamente. O alterum, ou alterum, eu sei que o oxítono não é, né? E o sum uique tribuere. Isso eu acho que deve ser tribuere, né? Tribuere fica muito frio. Eu andei pensando melhor e de fato eu dei uma olhada no Villei e o Villei fala isso, que o específico da justiça é isso aqui, né? É o dar a cada um que é seu. Por outro lado, você tem isso aqui, ele fala que isso aqui corresponde à justiça distributiva, né? Eu ia perguntar. Isso aqui corresponde à justiça comutativa.
e isso aqui corresponde à justiça geral, o legal. Justiça legal. Por que legal? Porque ela é estabelecida pela lei, né? Ainda que seja pela lei natural. Sim, sim. E você lembra que eu falei que o digesto e as institutos eram dirigidas aos juízes, né? Sim. Só que a lei não, né? Aham. A lei era para todos. Sim, todo mundo tem que viver honestamente, por exemplo. Sim, e as instruções para fazer isso eram dadas por meio da lei, né? Sim. Não por meio de tratados de direito, né? Os tratados eram só para os pretores, para os jurisconsultos. Na verdade, os jurisconsultos escreviam para os pretores. Então, por um lado, você tem aqui, né? Eu bolei um esquema aqui na minha mente, né? Você tem aqui o cidadão, na verdade o bom cidadão, né? Cidadão de bem. Cidadão de bem. Pô, cara, com acréscimo. Cidadão de bem. Faz a minha também. Ele é o humano direito que tem direitos humanos. Tem o cidadão de bem aqui. No caso da justiça comutativa você tem o particular. E no caso da justiça distributiva, você tem o juiz, no caso, né? Então, você tem o juiz, de certa maneira, numa posição aqui de mediador entre as partes, né? Vamos assim, parte 1, particular 1 e o particular 2, né? Vamos denominá-lo aqui Caio e Tício. Não, médio, não tá. Às vezes é semprônio, né, também. Então, o juiz ele faz essa mediação entre as partes, né, mas, de certa maneira, ele faz a mediação entre as partes e a lei, né, ou a mediação entre as partes enquanto partes e as partes enquanto cidadãos. De bem, sim, de bem. Não, enfim, como cidadão só. De bem azoeiro. Tá? Então, isso é algo importante para que a gente tenha em mente. E outra coisa que eu gostaria de falar em relação à doutrina de São Tomás, sobre a justiça, tem a ver com o próprio ius, né? Então, São Tomás fala que o ius é a ipsa res justa, né? A própria coisa justa. Então, ele fala que o ius é algo, em outra passagem, né? Algo devido a alguém, ou melhor, a outra, para falar a verdade, segundo certo modo de igualdade. Então, mais uma vez aqui, a gente pode perceber a presença de uma estrutura triádica, né? Você tem algo devido a alguém segundo certo modo de igualdade. Eu não lembro se... Bom, acho que nem todos estavam naquela aula que eu falei dessa tríade de modo especial que corresponde, né, ao ato de ser, a essência e a existência, né? De uma maneira geral na metafísica de São Tomás de Aquino. Né? Alguém lembra? Alguém gostaria de chutar e tentar relacionar com essa tríade aqui do quadro? No próprio quadro já tem uma pista, assim, na verdade uma correspondência muito evidente. Basta captar, assim,
se vocês catarem, ela tá aqui escrita. Não tem tipo, transparente. Nem o... É só achar. Na essência é o segundo. Não, modo, espécie e ordem. Modo especial. Parece que está disposto em espécie, ordem e modo. Não, só o último você acertou, que o modo tá aqui. Tá, né? exatamente. O modo tá aqui. Tá aqui na própria formulação. Né? Tá. Eu inverti a espécie e a ordem. Inverteu. Porque o devido. Espécie é a primeira, não. Não, o segundo é a espécie. O devido é a ordem. O devido é a ordem, sim. Por quê? Por que é a ordem do devido? Ah. Vamos botar aqui a ordem. Porque o devido ele tem a ver com o peso da ação, né? Aquilo que é devido ele impõe um certo fardo ao devedor, né? E a ordem ela corresponde aqui. Outra coisa que eu falei errado na última aula, né? Eu falei que essa tríade de modo, espécie e ordem já está no livro da sabedoria. Ela não está com essas palavras, ela está em outras palavras, né? Nas quais Santo Agostinho se inspira bastante, né? Que são que peso, número e medida. Exatamente. Todas as coisas Deus criou. Exatamente. Inclusive as virtudes, aparentemente, né? No caso aqui não estamos falando da virtude, estamos falando do objeto da virtude, né? Sim. O objeto da virtude é a justiça. Aqui é o ius, né? Sim. Ius. Então temos aqui algo devido, né? Devido ao elemento do peso, ao elemento da ordem, portanto. Né? A alguém, vamos pensar assim, de certa maneira tem uma pista nisso aqui, né? Por quê? De certa maneira, se a gente for pensar, a gente só deve coisas aqui para espécie humana, né? Será? No ius, né? No caso do ius. No nosso direito positivo hoje, talvez não. E as baleias? Hoje em dia não. Não, mas eu perguntaria de outro modo. Assim, parece que é devido ao homem ser devoto, por exemplo, do seu anjo da guarda. Pode ser. E o anjo da guarda não pertence à espécie humana. Pode ser. Exatamente. Tem razão. Eu acho então que vamos descartar essa hipótese aqui. Vamos descartar, porque o Prud queria muito arguto. Colheu a objeção colhe, portanto. A dívida não seria simplesmente a pessoas? Porque o anjo é uma pessoa. Poderia ser, a espécie poderia ser pessoa. Deus também é uma pessoa. Deus também é uma pessoa. Três coisas. E aí outro ponto, porque tecnicamente a gente não tem uma dívida propriamente com a natureza. Eu acho que na verdade, assim, a grande chave de inteligibilidade disso aqui está no outrem, né? Porque, na verdade, eu sou um, mas você é outro, né? Então, mas o próprio alguém é necessário um pronome que se usa para pessoas. Sim, é verdade. É uma briga que eu já tive com alguns colegas que falavam de algum. Não é algum, é alguém. Se a pessoa é alguém. Vamos colocar em pessoas aqui. Outras pessoas, né? É porque o alguém, ele é o do quem, ele responde ao quem, não ao o quê. E o modo, bom, é medida, né? O modo está aqui, eu já vou escrever aqui em letras garrafais. Então, o que São Tomás fala? Que o fato de ser devido a outrem é o que constitui a justiça, né, como virtude em espécie, né? Só que você tem virtudes anexas à justiça, né? Quais são essas virtudes anexas? Ele fala, olha, as virtudes anexas elas existem segundo que algo seja devido, né? Ou segundo que algo seja, digamos assim, privado do modo ou da medida, né? Privado? Privado.
do modo de igualdade, né? E aí aqui ele coloca algumas virtudes aqui, né? Que é a virtude da ele chama em latim de observância. Observância, que é a honra, né? Dar honra a outro. Por exemplo, papai e mãe. Não. Isso cai na pietas. Isso aqui é a honra devida à virtude, né? O devido a outro pela virtude. A outro pela virtude. Pela sua excelência. A pietas, piedade que é devida aos pais. Porque teus pais te deram a tua vida, vagabundo. Você nunca vai poder retribuir-lhes. Perdão. E tem também, óbvio, religião, né? Religião, porque você nunca vai poder devolver para Deus o fato de você participar no si, né? Então, nessas aqui falta medida. E nessas aqui falta o peso suficiente, né? Vamos colocar aqui na parte da sabedoria, né? A sabedoria aqui é quase a sabedoria aqui também, é Suma Teológica. E aqui falta peso em outras virtudes que São Tomás coloca, que são a verdade, que é devida a todo homem, né? E sem a qual a honestidade dos costumes não pode ser mantida. Embora, é claro, juridicamente ela não seja controlada em cada detalhe seu, mas se a verdade faltar em geral, não tem nem como ter justiça, não tem nem como existir a justiça. Ele coloca também a gratidão, e a vingança, né? Aqui é o que é devido pelo bem, mas que não é necessário manter para que a honestidade dos costumes seja perpetuada, e a vingança para que o mal seja, digamos assim. Isso aqui ele pega do Cícero, né? Não sei se após uma reflexão mais detida ele manteria isso, né? Até porque São Luís, que era amigo dele, acabou com os duelos judiciais. Mas por que os duelos judiciais se opõem a... É uma forma de vingança, né? Uma forma de vingança, eu acho. Mas isso repudia em absoluto a vingança? E é uma justiça meramente procedimental também. Na verdade, uma das questões até que o Huizinga comenta sobre duelos nesse sentido é que às vezes os duelos eles tinham uma característica de ordalho. Então, porque uma parte é completamente em desvantagem, isso? Em relação a outra? Ele comenta, o comentário que ele faz é um comentário bem geral, não é um comentário específico, mas às vezes acontece mais ou menos o seguinte, é a questão às vezes da honra, e às vezes a honra que se está falando, que se está invocando é meramente uma questão de que a pessoa sente que a honra dela foi ofendida, não quando foi de fato uma subtração. Então é aquela coisa, para resgatar minha honra, ou eu morro ou eu te mato. Então tem uma certa característica de ordalho, porque tipo, tem uma forma de... tem uma desproporção em alguns casos. Entre o meio a ser empregado e o fim. E a sentença. O meio e que fim tu tá... é o resultado de justiça. Sim. Mas pegando a questão da vingança de maneira geral, parece que, se por um lado não é devido ao homem vingar-se, também consta na escritura em mais uma passagem que a vingança é um prato que se come frio. Não, isso não está nas escrituras. A vingança é algo que cabe a Deus. Que cabe a Deus. Então, nesse sentido, parece que há um espaço para a vingança. Sim, mas não parece ser uma declaração puramente retórica para dizer que a ninguém cabe a vingança. É questão de reparar. Sim. É que a única pessoa que pode realmente punir a pessoa proporcionalmente ao mal que ela causou é Deus. Sim, isso que a vingança cabe a Deus. Sim. Né? Inclusive, agora não vai estar certo o seu Huizinga que coloca que a roleta russa ela começou como uma espécie de duelo.
Tá, mas os duelos são outra questão, assim, focando na vingança de maneira geral. Parece que, por um lado, as próprias penas que a autoridade civil impõe aos criminosos têm um certo caráter de vingança. Não É redistributivo. Retributivo. Retributivo, exatamente. Retributivo, É uma espécie de vingança, em certo sentido. Não. Não? A vingança ela é dotada de um caráter pejorativo, né? Emotivo, nós temos. Né? Mas isso é uma questão A psicológica. grande questão da vingança é que, via de regra, todo mundo sabe, ou por experiência própria, ou por observar os outros, a depender da memória que tenha, que as crianças, que já nascem com pecado original, tendem a ter reações muito extremadas em relação a ofensas muito pequenas, né? Sim. As reações das crianças são desproporcionais. Eu faria até uma outra pergunta. Será que neste caso a palavra vingança não está com significado que não é o significado exato que a gente tem hoje? Porque é isso que eu suspeito. Porque me parece ser mais isso. Porque Santo Tomás não consideraria, e o próprio Cícero não consideraria uma vingança nesse sentido como uma parte da justiça, como algo... Exatamente, mas me parece que a palavra hoje seria retribuição. Sim. E não vingança. Acho que eles chamam de vindicácio, a gente pode ver, tá aqui, ó. Só que a tradução de vindicácio varia, ou é retribuição ou é vingança, dependendo do contexto. Uhum. Eu acho que talvez isso aqui seja vingança mesmo, porque... de fato ele chama, aqui de fato eu li em latim, mas ele chama aqui de punição. Chama de vindicatione. Porque tu também tem o reivindicar. Que a reivindicação era a ação do proprietário contra o possuidor injusto. Uhum. Parece que a palavra reivindicar já parece muito mais legítima, exatamente. Né? No nosso idioma tem a palavra reivindicar, que vem de reivindicácio. Vamos prosseguir, né? Para não ficar nessa discussão sobre vingança. Foi a tradução da palavra vindicação. Então, a punição, eu chamo de punição, né? Mas enfim, é complicado, é um pouco estranho. É o tipo de coisa que São Tomás pega de Cícero e... Enfim. Mas enfim, isso, vou recapitulando então, são virtudes conexas à justiça, não são partes da justiça. De certa maneira sim, ele fala que de certa maneira são, mas elas não são partes integrantes da justiça, elas são como que... E aí ele usa partes potestativas aqui, da justiça. Mas eu não queria entrar nisso porque isso dá uma complicada. Tá. Vamos seguir adiante então. Tá aqui, ó. Blá blá blá. Justiça, virtudes anexas, né, que eles chamam. Mas em certo ponto aqui, ele fala... São partes potenciais, se eu não me engano. Olha, ele chama de virtudes anexas, mas eu tinha quase certeza que ele chamava de que eram partes potestativas da justiça. Mas eu acho que eu interrompi o fluxo com mais uma pergunta. É uma curiosidade, eu diria, né? Ela não é tão importante para a aula, mas é bom. Eu achei que fosse, né? Não, pode vir a se tornar importante para a aula numa próxima vez em que esse tipo de aula foi produzido. Mas acho que agora eu não vou ter
condições de responder, porque eu não sublinhei aqui. Eu tinha quase certeza. Talvez ele faria isso. Ah, claro, tá no título. Eu procurando no corpo aqui. De partibus potentialibus justitia. Aí fala aqui. Em seguida devem se considerar as partes potenciais da justiça, a saber, as virtudes anexas a ela. Agora eu não saberia dizer porque elas são partes potenciais da justiça. Sim. E não. Porque é difícil entender por que sendo anexas elas são potenciais. Pelo que eu entendi da Pietas e da Religio, é porque tu não pode ter nunca a medida correta. Tu nunca pode devolver aquilo que foi te dado. O filho nunca pode devolver ao pai a vida. E tu nunca pode devolver a Deus a participação do ser. Mas ainda deve aquilo de algum modo. Mas ainda deve aquilo de algum modo. A verdade, ela se impõe e não existe a opção de tu negar a verdade. Negar a verdade é tu querer viver num mundo que não existe. É que, na verdade, eu não sei se tem como considerá-las como partes potenciais da justiça. Eu acho que talvez elas sejam partes potenciais da justiça, apesar de, digamos assim, o culto a Deus ser mais importante do que o cumprimento da justiça. Porque, desde um ponto de vista externo, o cumprimento da justiça ele vem primeiro do que o culto, eu acho. Não, mas eu acho que se amar a Deus vem todas as coisas por consequência. É que o meu ponto ali seria mais do que não existe uma forma de colocar que o culto a Deus é um ato de justiça, porque tu nunca vai poder amar a Deus na proporção que Ele te ama. Sim, então, isso foi o que eu falei aqui. Eu acho que é por isso é pacífico. Então acho que seria a questão, veja bem, a questão é por que a Pietas e a Religio são parte da justiça e não contrário. E não a Pietas e a justiça são parte da religião. Entendi. Porque, de certa maneira, a religião é principal em relação às outras. Né? Mas, desde um ponto de vista da coisa exterior, a justiça pode ser considerada principal, entendeu? No sentido de que, bom, exteriormente falando, talvez, né, o mundo consiga funcionar. Não seria porque ela é cardinal? Mas aí é que tá, né? Por que a virtude por que a justiça é que é a virtude cardeal e não a religião? Exatamente. Eu acho que talvez seja apenas uma incoerência derivada do ponto de vista filosófico, não pode estar se encarando a coisa mesmo. Sim, pode ser. Mas talvez em si ela não se justifique dessa maneira. Mas em relação a coisas externas, talvez isso seja mais importante, de fato, digamos assim, que as coisas externas sejam dadas para as outras pessoas, as que lhes pertencem. E onde entra a subversão dos direitos humanos? Ainda não. Tá longe, tá longe. Mas foi bom. Foi bom perguntar porque a gente essa parte é muito interessante. A gente vai começar a falar sobre ela agora. Né? Então, eu falei que o user ele teve um caminho de subjetivação, né? Esse caminho, ele, de certa maneira, foi agravado depois de um acontecimento que se chamou a crise do século X. Muito depois, tá? 3 séculos depois, né? Então, temos a crise do século X. E é importante a gente explicar a crise do século X para a gente chegar finalmente no nosso ponto, que é Guilherme de Ockham, né? Na verdade, são os franciscanos. Então, o que aconteceu na crise do século X? Na crise do século X, você tem a igreja aqui, né? Digamos assim, ela não vai ser tão bem desenhada, mas você tem a igreja. E o que acontece com a igreja no século X? Isso
acontece com a igreja no século X. Porque você tinha papas em sequência, né, em Roma, vários papas com cortesãs e nomeando filho para cardeal e uma completa corrupção. É essa época que se chama de pornocracia, não é? Que alguns... Frutiqueira. Desconheço o termo, confesso que... Mas foi um século bem difícil. Faz jus ao nome, pelo menos. Faz jus, né? Então, na crise do século X, a igreja estava num emaranhado de confusões aqui que tinham a ver com isso, né? Com papas tendo filhos com mulheres e se metendo em política, né? Tudo isso na cidade de Roma, né? Roma era tipo o poderoso chefão, era praticado nessa época aqui, bem no coração da cristandade. E essa crise do século X, obviamente, né, em primeiro lugar, ela suscitava muitos temores na cristandade. Por quê? Porque, né, o século X acabava no ano 1000. No 1000 não chegará. Então, o pessoal começou a ler o Apocalipse. Opa, Cristo vai reinar por 1000 anos, depois vai vir a bicha do Apocalipse. Então, acho que está chegando aqui, né? Então, isso gerou uma atmosfera de desespero na cristandade, digamos assim, em geral, né? E foram geradas no seio da cristandade duas reações, basicamente, a essa crise do século X, né? Uma reação que foi a reação institucional, que foi iniciada com São Gregório VII, que foi o Papa entre 1073 e 1085, né? Já bastante tempo depois, né? E você tem uma reação nada institucionalista, digamos assim, uma reação subjetivista, né? Mística, de Joaquim de Flora. Se eu não me engano, era da ordem cisterciense. Não sei a data de nascimento dele, mas morreu já no século XIII. Tá? Então, qual foi a resposta de São Gregório VII? Foi basicamente instituir para valer, né, celibato sacerdotal. Para quê? Para reforçar, obviamente tinha um aspecto teológico, mas também para separar a igreja da política de clãs, né? Separar a igreja do mundo, de certa maneira. São os dois da arte, né? Da arte da divulgação dessa aula, né? Segundo você, sim, eu não fui lá conferir. Foi você o autor da arte. Né? O celibato sacerdotal e a investidura, o fim da investidura laica, né? Por quê? Porque, via de regra, as igrejas, os templos eram bens imóveis e como tais, elas eram concedidas por senhores de terras, né, para os abades ou para os cônegos, etc., né? E isso conferia um poder do mundo também sobre a igreja, né? Então foi, de certa maneira, para separar a igreja do mundo. E isso aqui, nem preciso dizer que isso deu problema, né? Digamos, deu guerra, né? Deu briga. E essas guerras, elas se prolongaram desde 1075, que foi a data em que ele proclamou essa bula, não lembro qual é o nome do documento exatamente, impedindo a investidura dos leigos, né, até
a concordata de Worms, que ocorre em 1122. Né? É o que desencadeia toda aquela querela com o Isso imperador. é a querela das investiduras. Sim. Pessoal. Aham. Tá. Você tem Os cruzados também. as cruzadas, sim, Papa Urbano, né, se eu não me engano. Urbano II. Antes de São Gregório, né? Já. Em 1059, acho que tem uma cruzada, né? Sim. Uhum. E. Tá. Mas, claro, as cruzadas estão acontecendo aqui no meio também. Uhum. Mas o importante é que existe essa separação. E o que significa a concordata? Que os clérigos recebem a investidura com anel e báculo do bispo, e a investidura nos bens materiais ele recebe do leigo em questão, né? O senhor das terras lá. E isso aqui só acabou em 1170, definitivamente, na Inglaterra. Foi o último lugar onde o negócio pegou mesmo. Nossa, tô com sono já, eu acho, cansado. Inglaterra. Inglaterra, é a martíria de São Tomás de Aquino. Tá. Só que, bom, vocês veem que não é nada fácil fazer uma reforma institucional, né? As coisas normalmente são um pouco complicadas. Então, na ordem de Cister apareceu esse monge aqui, Joaquim de Flora, Joaquim da Fiore, e começou a apresentar uma doutrina milenarista, né? Para guiar a cristandade nessa época tão turbulenta. Evidentemente, guiar a cristandade para o buraco, né? Então, a teoria do Joaquim de Flora era a seguinte, né? A história da humanidade, a história da salvação, ela é dividida em 3 eras. Né? Poderíamos chamar de heresia trinitária. Ele fala da era do Pai, da era do Filho, da era do Espírito. Essa expressão é usada, trinitária? Coisa na minha cabeça, tá? Ficou bom? A era do Pai era a era que começava com Moisés. Moisés era o profeta da era do Pai. E essa era durava 14 gerações. 14 gerações de 90 anos. E ela era sucedida pela era do Filho, né? Cujo profeta era Cristo. E aí você tem o ano 0. Você tem aqui menos de 1260 anos. E, segundo Joaquim de Flora, você teria uma terceira era, que era a era do Espírito, que chegaria no ano de 1260. Cada uma dessas eras soa mal isso, né? Cada uma dessas eras era precedida por um precursor, né? Eu não lembro qual era o precursor de Moisés exatamente,
juro que não me recordo, e não sei se vai ser importante assim. O precursor de Cristo era São João Batista. E, para Joaquim de Flora, o precursor da Era do Espírito era Ele. ele mesmo. Joaquim de Flora. Ah, Aí sim. Que conveniente. E ele previa que depois dele, ele denominou o nome, eu acho que denominou o livro que ele escreveu para expor essa doutrina herética, que foi condenado, obviamente, de Evangelho Eterno. Porque o anterior era temporário. sujeito muito humilde esse heresiarca aí. O Dante adora ele. Agora, o Evangelho Eterno, né? E ele misturava isso aqui, obviamente, com o livro do Apocalipse, né? Que é uma doutrina milenarista. E ele dizia que a Era do Espírito ia ser precedida por duas testemunhas, né? Antes que chegasse o Dux e Babilônia. Libertador do cativeiro da Babilônia, né? Bom, é óbvio que isso gerou especulações infindáveis, né, durante o século XIII. E a gente tem, em 1182, nascendo uma figura que seria muito importante para a história do cristianismo, que é São Francisco de Assis. E você tem a fundação da ordem franciscana, ali no início, nas primeiras décadas do século XIII, e você tem também, depois Santo Domingos, né? Acho que Santo Domingos funda em 1200, acho que por aqui, tipo 1214, não é muito exato isso aqui da minha parte, tá? 1216, por aqui, são fundadas as ordens. São Francisco morre, vou botar a estrelinha aqui, São Francisco morre em 1226, se eu não me engano. Tá. Primeira coisa, São Francisco não quis fundar a ordem nenhuma. Ele queria viver o Evangelho ao pé da letra, assim, sem negócio, sem comentários, sem comentaristas. Sou eu e a palavra de Deus aqui. Pobreza extrema, né? Nada ter de próprio, o filho do homem não tem lugar onde descansar a cabeça, etc. E, obviamente, que os seguidores de São Francisco começaram a encher o saco, né, para que ele fundasse, ensinasse-os a viver, né, e criasse uma regra de vida para eles. São Francisco escreveu uma regra, né, e, meio a contragosto, fundou a ordem franciscana. Então os caras eles achavam que São Francisco era o cara, assim, ele era, alguns achavam até que ele era esse Dux de Babilônia, só que, as datas não encaixam, né? Aí não tem. Então, teve um cara da ordem franciscana, um cara chamado Gerardo de Borgo Sandonino, e o cara escreveu um livro chamado Introdução ao quê? Ao Evangelho Eterno. Então, a partir, eu não sei se exatamente dele, ou se era uma doutrina que já era veiculada de uma maneira oral entre eles, mas o fato é que a partir daqui surgiram os franciscanos espirituais. E a regra de São Francisco tinha um problema seríssimo, sim, seríssimo. Ela simplesmente determinava que a ordem não podia possuir nada, ninguém da ordem poderia possuir nada individualmente ou em comum. Só que isso gerou um problema
monstruoso para a igreja. Isso era regra bulada ou não bulada? Porque teve uma que ele fez e daí depois teve outra que o Papa aprovou, né? Teve uma coisa assim. Não, acho que foi mesmo a que o Papa aprovou, porque o Papa que aprovou, esse Papa que aprovou não entendia de direito, entendeu? e começou a dar muito problema, né? O que a gente vai ver agora adiante, né? Mas é óbvio que esse pessoal aqui ficou muito mais furibundo aqui depois da data, do implemento da data, né? E óbvio que eles tinham que dar alguma outra interpretação, né? Para a regra. Então, qual era a interpretação deles? A interpretação, olha, Francisco morreu em 1226, mas o franciscanismo continua vivo, a ordem continua viva. Então, a ordem franciscana é a ordem dos tempos do fim. E é ela que vai salvar a igreja. Essa era a doutrina, basicamente, que rolava entre o pessoal dos espirituais, né, que queriam seguir a regra de uma maneira estrita. Não é? Então, você teve uma grande discussão a partir do século XIII, na metade do século XIII. Né? Você tinha o geral da ordem. O geral da ordem era ninguém mais, ninguém menos que São Boaventura. E houve um arranjo entre a ordem e a Santa Sé. Eu vou tentar explicar agora aqui. Ó. É uma parafunda, é uma confusão. Uma querela de monges. Alguns eram monges, outros eram circulares. Vamos tentar explicar aqui esse assunto árido. Aqui não paga. Você tem, primeiro, a regra. Né? Nada possuir nem em comum. Como é que isso foi contornado? Né? Teve o Papa que burlou a regra, não burlou a regra, né? Como o Pesquer falou, ele falou que simplesmente, olha, foi muito esperto, o Papa falou, os franciscanos têm direito de uso. Sobre as coisas, né? E como é que isso foi arranjado? Você tinha a Santa Sé. A Santa Sé tinha um procurador. Esse procurador cuidava dos bens, porque é óbvio que com esse fanatismo todo em torno da figura de São Francisco, não que ele não tenha sido um grande santo, óbvio, mas as coisas foram um pouco além e fora do controle, né? Eles começaram a receber milhares de doações. Né? Ou seja, os franciscanos começaram a se tornar uma potência econômica, começaram a ficar ricos. Apesar de não possuir nada. É um paradoxo, né? Eles faziam um voto de pobreza. Não, então toma aqui meus bens. É óbvio, né? E óbvio que deviam entrar pessoas ricas para a ordem e os bens dessas pessoas ricas que entravam para a ordem ficavam com a ordem, né? Só que a ordem não pode possuir nada, peraí, nem em comum. Então, né, você tinha um procurador, então você tinha os bens que eram doados à ordem. Eles pertenciam à Santa Sé, de iure, né? Digamos, de direito, eles pertenciam à Santa Sé, mas continuavam sendo utilizados aqui pelo
pela ordem franciscana. A posse era da Santa Sé, o uso dos franciscanos. A posse... A posse indireta da Santa Sé e a direta dos franciscanos. Não sei se existia essa distinção entre posse direta e indireta que existe no direito moderno, mas o fato é o domínio, né, digamos assim, proprietas. Acho que já existia proprietas nessa época, a expressão... Eles já desmembravam propriedade de posse nessa época. Eu acho que sim. Agora eu não sei se já existia o usufruto como um direito real oponível à própria propriedade, como existe no direito moderno, em que se desmembra, porque, por exemplo, a Santa Sé teria a nua propriedade. Mas não era só isso. Por quê? Porque o procurador da Santa Sé, ele existia justamente para quê? Transacionar e litigar. Ele teria o poder de disposição, então. Não era uma nua propriedade. Era disposição. Mas, enfim, a Santa Sé, digamos assim, ficou um pouco de saco cheio disso, né? E tentou reverter a situação, toma aí, cuidem aí dos bens de vocês, porque eu estou gastando meu pessoal aqui, né, para cuidar dos bens de vocês, enquanto vocês querem ficar só rezando e, né, fazendo caridade. Vivendo no alto da montanha. É muito bom para vocês e tal, mas, eu não acho que isso aqui seja uma situação sustentável desde um ponto de vista institucional, né? Então, você tem, obviamente, conflitos em torno dessa questão. E você tem São Boaventura escrevendo. Isso aqui foi chamado a Querela da Pobreza, né? Do século XIII. 14 também, se estendeu para o 14. Escreveu uma obra chamada Apologia Pauperum. Apologia dos pobres. E, bom, São Boaventura, em relação a Santa Sé, ele fala, ele não coloca o direito ainda em termos totalmente subjetivistas, como a gente vai encontrar depois, tá? Mas ele fala o seguinte: existem 4 modos pelos quais uma coisa pode ser tida em comum ou em particular. Ele fala ex iure, caritatis fraterne. O outro, vamos mirar aqui. O outro é ex iure necessitatis na verdade, eles chamam isso aqui, né? Agora eu recordei, eles chamam isso aqui, na verdade, de domínio. Ele fala de domínio, né? Então não é posse, estou falando de domínio. Terceiro, ex iure civilitatis mundane. E o quarto modo era o ex iure dotationis ecclesiae. Tá. Então, o que São Boaventura falava? Esses 4 modos de domínio, eles têm uma natureza diferente entre eles, óbvio, né? O ex iure caritatis fraterne é o domínio dos santos, né? Todo santo tem
a comunidade dos santos, na verdade, ela tem esse domínio exuere caritatis fraterni, né? Por quê? Porque os monstros possuíram a terra, então tudo é deles, apesar de nada ser deles, né? Então, eles, digamos, têm domínio sobre todas as coisas, mas nada possuem, né? Isso não incluiria a posse individual, né? Só que seria o tipo de domínio dos próprios franciscanos. Soa meio presunçoso, né? E obviamente, né, está plenamente de acordo com uma vida em santidade. Tem o iure necessitatis naturae, sem o qual a pessoa não pode se manter no si, né? Então, bom, ninguém pode renunciar a ele, né? Você tinha o iure activitatis mundanae, que admitia posse privada, mas não convinha à santidade, porque implicava em lides judiciais e transações comerciais que, né, não nessa ordem necessariamente, né, em transações comerciais e lides judiciais, que eram ocasião de surgimento da paixão da ira e, né, suscitavam conflitos, né, e pecado, né? Então ela não era recomendável, assim. E com iuris dotationis ecclesiae, que ele coloca que é o domínio das coisas necessárias à administração da igreja, e ao cuidado dos pobres. Mas essa aqui também implica leis judiciais e ela também pode ser ruim para a sua santidade. Então, o que ele dizia? Ó, os franciscanos só têm essas duas aqui. Tá? Isso aqui não é com eles, a igreja que se vire comprando e mexendo em dinheiro, porque os franciscanos podiam mexer em dinheiro também, né? A igreja que se vire. E aí ele começava a apresentar os argumentos pelos quais os franciscanos não tinham domínio nesses dois sentidos aqui, né? Um domínio que implicasse lides judiciais ou transações comerciais com dinheiro. Qual era o argumento de São Boaventura para isso? Primeiro, era um argumento que ele pegava do direito romano. Na verdade, todos eram, eu acho. Né? Ele dizia que na verdade, o primeiro mais básico não era do direito romano. O primeiro era o seguinte: quem não tem vontade de possuir não pode possuir. E aí ele pegava os exemplos do direito romano, tá? Ele falava que o herdeiro que não quisesse receber a herança não era obrigado a entrar na herança, né, a tomar posse da herança. E ele falava que o incapaz, apesar de utilizar as coisas, não tinha posse, porque não tinha vontade de possuir as coisas. Né? Só que, isso aqui aplicado para esses casos faz sentido, só que aplicado os próprios franciscanos não fazia sentido. Por quê? Porque os franciscanos claramente se tinham a si próprios como plenamente dotados do uso da razão, né? E, bom, se eles eram herdeiros de alguma coisa, bom, quem morreu então para que eles tivessem herdado, né,
Isso implica dizer o quê? Que a igreja está morta e os franciscanos são os herdeiros da igreja e agora é tudo com os franciscanos. Então, parecem analogias fracas aqui de São Boaventura. Então, qual é o cerne disso aqui? É essa concepção de que a vontade subjetiva pode determinar totalmente o direito. Ah, não, eu tenho essa cadeira aqui. Tá, essa cadeira não. Se fosse uma cadeira de praia, talvez tivesse mais sentido. Eu ando com ela para cima e para baixo. Tá? Eu sempre com ela. Sempre indo para a praia, porque eu sou um franciscano praiano e eu prego para os mendigos da praia. Sei lá. Vamos tirar um exemplo melhor? É isso que você quer dizer? Pelo que eu entendi, seria um exemplo melhor. Pode ser. Estou tentando te ajudar. Legal. Não, mas a grande questão é a seguinte, tá? Os franciscanos, eles acham que você pode estar o tempo todo... usando alguma coisa sem ter vontade de possuir aquela coisa. No direito... O uso por mera permissão e tolerância, reconhecido pelo... Sim. Seria um uso por mera permissão e tolerância. Com base num título que obriga a devolver. Muitas vezes. Pois é, a não ser que mas fosse há algo exceções, imprescindível, né? Porque... Mas a questão é que... Mas mesmo assim, há um elemento anímico na posse que é impossível de afastar. Sim, mas eles reduzem tudo a esse elemento Sim, anímico. Eles dizem que eu não tenho direito... E São Boaventura vem com outro argumento também. Ele fala que o adágio romano usum non potest perpetuo ad dominio, na verdade. É um ablativo separare. Ele fala que isso aqui é uma ficção, tá? Isso aqui é ficção, isso aqui os romanos estão malucos. Na verdade, pode separar. Separa. Eu posso separar o uso do domínio para sempre. A ordem franciscana pode ter um prédio como esse aqui, milhares de salas e bibliotecas, pode usar esse prédio para sempre e esse prédio nunca vai ser possuído pela ordem franciscana. Que do uso nunca se adquirirá propriedade. Que do uso nunca se adquirirá propriedade. Exatamente. Seria em um grau, né? É o contrário da uso capio. É o contrário. Eu ia dizer, ele estava negando o uso campeão. Sim, o que ele nega é o seguinte: um dos elementos, parte integra o suporte fático do uso campeão, não só possuído, mas possuído com animo domini, que é com a vontade de ser proprietário, ou como se proprietário fosse. Então, teoricamente, mas isso só teoricamente, eu poderia possuir uma coisa eternamente sem nunca E quais seriam as consequências disso, por exemplo? Suponho que esse prédio, essa sala aqui fosse dos franciscanos. Sim, jurídicos. Se fosse com animo domini, eles os capiriam. E sem? Sem Eles poderiam ficar aqui, eles ficariam aqui eternamente. Não tinham que pagar IPTU, não tinham que pagar a conta de luz, não tinham que Só pagar... que o proprietário original teria sempre a pretensão teria o direito subjetivo e potestativo de pôr eles para fora. Sim. E os franciscanos não poderiam dizer nada. Tá. Então, qual é a questão aqui? Ele está separando o uso de maneira perpétua do domínio. Então, são precursores do bolo, basicamente. Mas é um absurdo isso. É um absurdo. Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, isso é absurdo. Do ponto de vista o que isso aqui pressupõe? Percebe esse ponto? Na verdade, o que isso aqui pressupõe? Pressupõe a frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? O filho do homem não tem onde deitar a cabeça e dorme ao relento. O que isso supõe? Você usa das coisas de uma maneira transitória e você é um andarilho. Tenta expulsar os franciscanos do mosteiro para ver se eles vão... Você é um andarilho, na verdade. Entendeu? Só uma vida nomádica supõe
que você possa usar sempre das coisas e nunca adquirir domínio sobre elas, entendeu? Porque você só usa e segue adiante. Porque com base nesse raciocínio, os franciscanos seriam sempre meros detentores de tudo aquilo que eles... Exatamente, a detença. Esse era o termo técnico ao qual eu queria chegar. A detença, que não é a mesma coisa que posse no direito moderno, né? Porque a posse pressupõe elemento anímico também, né? Pressupõe, mas não pressupõe o elemento anímico qualificado do animus domini. Exatamente. Isso no nosso direito, porque me parece que no direito alemão a posse é um direito e não um fato. Portanto, eu poderia... Porque a polêmica entre Ehring e Zagen. De uso também, se não me engano, né? Tem coisas diferentes. Nessa hipótese eu poderia ser possuidor sem ter vontade de ser possuidor. Sim, mas o que é o principal aqui? Tá? O principal é o seguinte: a vontade subjetiva determina as coisas. Sim. Tá? E você chega depois... Sim, é uma coisa assim, se eu não quero ser dono, eu não sou dono, pô. Isso. Exatamente. Não quero. E é óbvio que isso já tinha algo de vicioso, mas ficou pior ainda quando chegou o Ockham. É que concretamente é possível se desfazer por atos de vontade de todo o seu patrimônio, uma pessoa. Sim. Agora, abstratamente, Sim. dizer que não é proprietário de nada e não dá nada para os outros do que se tem, manter-se na detenção. Como a gente já está muito avançado no horário, eu gostaria de parar a aula por aqui e vamos deixar a parte do Ockham, né? Mas já deu para vislumbrar o que estava acontecendo, né? O direito estava se encaminhando cada vez mais para uma concepção voluntarista e subjetivista, né? Sim. Devido ao que? As excrescências do franciscanismo, que não são imputáveis a São Francisco, mas, obviamente, são excrescências, são coisas que cresceram demais ali. E teologia da libertação antes de corrupções, né? Corrupções do franciscanismo. Então, na próxima aula, a gente começa a partir de Ockham e passa a ver como é que isso evoluiu a partir daí. A gente tenta chegar até Suárez, tá? Na próxima. E vamos encerrar por aqui.